E aí, galera? E é isso aí, vamos para mais uma live aí. E hoje eu gostaria de falar de um projeto, né? De uma escola que haveria de ser, mas ela já existe, né? Não sei se ela existe, mas ela pode existir, que é uma escola de analista de pensamento, entendeu? A gente sabe que existe um ramo da medicina, uma especialização médica, que se chama psiquiatria, né? E a psiquiatria, ela vai analisar as formas de pensamento e tudo mais. Mas esse tipo de escola que eu estou promovendo, que é nos meus conteúdos, nas minhas lives, de forma neutra, parcial, de forma neutra e imparcial, é propriamente de uma escola, de uma nova escola de análise de pensamentos. Porque você só pode fazer análise de algo se você estiver neutro em relação àquilo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou espírita. Eu não vou chegar aqui e vou falar só sobre o espiritismo, entendeu? Eu vou ter que aprender eu estou pagando uma pessoa para me aprender a discriminar as teorias, conforme fez Kardec, conforme fez Carl Gustav Jung, entendeu? E trazer evidências dentro daquilo que eu estou matutando, né? Então, é a escola de análise de pensamentos, o analista de pensamentos, que iria formar analista de pensamentos. Esse é o objetivo, entendeu? E dentro dessa escola, você teria que passar por um treinamento, tipo assim, um treinamento de estar neutro em relação a algo. Então eu tenho percebido que diante de todo o material que eu já consumi, né, no YouTube, na internet, de livros, né, 800 livros espíritas, não espíritas, diante de todo esse material, eu percebo que há uma diferença discriminatória entre cada linha de pensamento. Por exemplo, Jung não é Kardec, Kardec não é Buda, entendeu? Esse tipo de coisa. Jesus é outro, entendeu? Mas que eles se entrelaçam de uma forma que, se você misturar muito, forma uma espécie de sincretismo, entendeu? Então é isso que ocorre que preocupa muito, né? A todos, né? A muitos, né? No caso. Então, a discriminação da forma de pensamento, das formas de pensamentos, ela é importante porque com a discriminação você consegue fazer uma análise neutra do que é o budismo, do que é o ateísmo, do que é o Vedanta, do que é o Hare Krishna, do que é Carl Gustav Jung, então, o movimento junguiano, o movimento espírita, a codificação espírita, né? Não é nem movimento espírita, a codificação espírita, do que é cada coisa em si, do que é a ciência, né? Do que é a ciência, do que é a psiquiatria, do que é a neurologia, entendeu? Do que é a medicina, o materialismo, do que é cada coisa, né? Sem levar em conta que você está, no caso, sendo. é, Vamos supor assim, você está sendo tendencioso para alguma área, entendeu? Sem ser tendencioso para alguma área. Você vai analisar como alguém que está numa reforma, num trabalho de reforma, fazendo a análise descritiva, pegando os materiais como chave de fenda, serrote, furadeira, esse tipo de coisa para poder fazer análise para poder ver o que vai ser útil para o autoconhecimento,
para o conhecimento em geral e para a transformação do mundo, né? Então esse é o objetivo da análise de pensamento, da escola de análise de pensamento, entendeu? Eu vou chamar a escola de análise de pensamento. Então é mais ou menos isso, entendeu? Então é uma nova possibilidade de trabalho, né? É um trabalho neutro, como eu disse, né? E a gente vai ver que, por exemplo, no budismo, as correntes de budistas que elas são ateístas, só que é um ateísmo que esclarecido, entendeu? E muito experimentado, entendeu? Tem as escolas científicas, então elas se aproximam muito das escolas científicas, por exemplo. Porque as escolas, mas que são outras linhas também, entendeu? Então a gente vai aprender a distinção entre os ateísmos, a distinção entre os espiritualismos, entendeu? A distinção entre as teologias, a distinção entre as tradições, a distinção entre cada obra e cada corrente de pensamento, né? Então a gente tem muitas correntes de pensamento, por exemplo, para codificação espírita, nós temos muitas correntes de pensamento. Tá havendo na codificação espírita uma divisão entre pensamentos, entendeu? O objetivo é sempre a unificação, né? Conforme pensava Albert Einstein, né? A unificação dos campos, né? Que era um sonho de Albert Einstein, né? Unificar eletromagnetismo, gravitação, com os conceitos de gravitação, relatividade e tudo mais, né? Então, a gente tem essa tendência de querer unificar, mas também hoje a gente vê que cabe as possibilidades de ter uma distinção entre cada doutrina, cada filosofia, cada religião e cada ciência, né? Então há essa distinção, embora há uma matriz única, que é a vida, né? A vida e a morte, né? Então, com Kardec, houve essa possibilidade de vida-morte, entendeu? Isso já era previsto lá com os budistas, entendeu? O vida-morte, né? Não sei se há um arquétipo vida-morte, se Jung vai estudar o vida-morte, né? O existir, o coexistir e o não existir, entendeu? Então é mais ou menos isso. Por exemplo, para um budista, depois dessa existência, depois da desencarnação, a gente vai para uma espécie de ação e reação. Eu estou falando como meio que um leigo aqui, entendeu? A gente vai para uma espécie de ação e reação, onde a gente vai coexistir com aquilo que a gente foi em vida. Então a gente vai gerar um campo de ressonância na humanidade e no universo, onde a gente vai gerar esse campo de ressonância, e essa ressonância ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E isso vai gerar campos, dependendo da tradição, né? Campos para outras encarnações ou apenas encerrando-se aí, entendeu? Então é assim que funciona o budismo. O budismo, assim, geral, em linhas gerais, assim, entendeu? Agora a gente tem o budismo zazen, budismo zen, a gente tem o budismo tibetano, a nova tradição tibetana, entendeu? A gente tem várias linhas de budismo, Seishonaya, entendeu? Eu não sei o nome direito, entendeu? Então tem várias, né?
e cada uma vai falar uma coisa, mais ou menos uma coisa, mas a base é sempre a mesma. Por exemplo, no catolicismo, a gente tem várias correntes. Tem as correntes ortodoxas, tem as correntes mais novas, né? Mais carismáticas, né? Como é que participam os padres carismáticos, né? Tem uma corrente franciscana, tem as correntes franciscanas, né? Então é isso. Então, com o pensamento humano, ele, a cada vez que foi criando-se uma nova possibilidade, é como é mais ou menos como um rastro de boi, entendeu? Aqueles rastros de boi. Você vai andando por uma grande fazenda. E nessa fazenda você tem uma estrada principal e tem vários rastros. A boiada vai passando por vários rastros, entendeu? Assim é conosco também, com a humanidade. Então a gente vai deixando rastros de fé e a gente vai deixando a nossa tradição para que outras pessoas curtam e vejam as possibilidades, entendeu? Então eu estou vendo uma possibilidade aqui de uma nova escola, entendeu? De uma escola que vai definir parâmetros para análise de pensamentos, sejam eles religiosos, sejam eles filosóficos, sejam eles científicos, né? E artísticos, entendeu? Então essa análise de pensamentos, Carl Gustav Jung fez, Kardec fez, entendeu? Então eu percebo que há para este século esse tipo de escola de pensamento, entendeu? E não é uma psiquiatria, entendeu? Mas é uma análise de pensamento da metafísica, da metapsicologia, da meta-espiritualidade e da meta-divindade, entendeu? Então, por exemplo, tem o monoteísmo, tem os vários monoteísmos, entendeu? Então a gente vai analisar, vai pegar cada ideia de Deus e vai analisar cada ideia de Deus, desde o monoteísmo hebraico, aquele mais autêntico do hebraico, do aramaico, que foi aonde Jesus viveu mais ou menos, né? Até as teologias mais modernas, mais contemporâneas, entendeu? Que vai estudar o Deus dos miseráveis, o Deus dos pobres, dos criminosos, entendeu? A teologia da prosperidade e tudo mais, entendeu? De forma discriminatória, ver assim, que é isso, que é aquilo, que é material bom, que é material ruim, entendeu? E perceber que há cada possibilidade. É como a gente pegar e fazer pegar um milharal assim, a gente pega um milharal e vai separando o joio do trigo, entendeu? E vai vendo aquilo que vai funcionando, entendeu? E aquilo que de certa forma não funciona mais, entendeu? Então a gente vai vendo isso e a gente vai vendo que é até o que não funciona, ele tem a servidão, o serviço em outro patamar, entendeu? Em outra questão, entendeu? Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, entendeu? O joio, ele era usado, é uma planta, né, que ele parece o trigo, mas ele é imponente, entendeu? Então ele era cortado, separado do trigo, para que ele pudesse para que ele pudesse ser secado, posto à secagem e posto para fazer o cozimento do trigo com matéria-prima de pegar fogo, tipo palha, né? Palha para pegar fogo, entendeu? Então é isso aí, tudo no universo tem
nas ideologias, elas têm uma finalidade, um propósito de existir, entendeu? Então não há com que se preocupar, porque isso aí é de eras remotas, entendeu? Essa questão de separar, pessoas, entendeu? Por... As pessoas, elas convivem de acordo com a lei, com as leis humanas, entendeu? Ideologicamente, não se separa pessoas por ideologias, entendeu? Pessoas não podem ser separadas por ideologias. A ideologia é uma coisa. No fundo, nós temos que preservar o ser humano. O ser humano é a matéria-prima da humanidade, entendeu? E a humanidade, ela é regida por Deus e por Jesus, que foi entregue a nossa humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, ela está entregue a Jesus, entendeu? Ela está entregue ao governador espiritual da humanidade, entendeu? Então, a discriminação, assim, no bom sentido, no bom termo da palavra, das ideologias, é discriminar o que é cada coisa, entendeu? É como uma biologia, é uma ciência do pensamento. A ciência do pensamento. Vocês conseguem me entender? Discriminar cada tipo de pensamento? Então é mais ou menos isso. É você pegar o que é um pensamento, o que é outro tipo de pensamento, e discriminar ele de forma que você vai ter batata, feijão, arroz, joio, você vai ter mandioca, farinha, você vai ter vários tipos de produtos, entendeu? Então é mais ou menos isso. E essa é a ciência da discriminação do pensamento. E por meio dessa ciência da discriminação do pensamento, da descrição do pensamento, você consegue criar uma escola de analista de pensamentos, entendeu? Você pegar o máximo de pensamentos possíveis, de tipologias de pensamentos, entendeu? E enquadrar em tipologias. Você pega o máximo de pensadores, de pensamentos, e coloca as tipologias de pensamentos, as tipologias básicas, né, arcaicas. Até que no fundo, você chega a uma causa primária que é o espírito e é Deus, entendeu? Então essa é a lei da vida, né? Tem, por exemplo, tem as tipologias de pensamento materialista, ateístas, que vão dizer, não, Deus não existe, nós não constatamos que Deus existe, nós vivemos a vida da Terra. A ciência, ela caminha por esse lado, entendeu? A ciência, ela tem um viés um pouco budista, entendeu? Porque ela vem, aí a gente vai ver que ela vem de uma corrente aristotélica, entendeu? Então, por exemplo, se a gente pegar algo mais platônico, mais socrático, a gente vai pegar o cristianismo, a gente vai pegar a codificação espírita, a gente vai pegar algumas correntes cristãs, entendeu? A gente vai pegar até algumas correntes budistas mesmo, entendeu? Mas elas se separam de certa forma, entendeu? Cada escola tem a sua tradição, entendeu? E elas devem ser respeitadas, né? Diz que tinha um homem lá na França, né? Na França tinha um pensador, né? Que ele falava assim com seus opositores, né? No caso. Defendereis o que pensa até a morte, entendeu? Era mais ou menos a bandeira dele, entendeu? Por quê? Porque, embora você pense diferente,
eu te respeito como ser humano, entendeu? Então nós nos unimos como ser humanos, como humanidade, e nós somos matéria-primas e corpo de Cristo, entendeu? Corpo de Cristo, corpo de Buda, entendeu? Corpo de Zoroastro. E pensando que Buda e Zoroastro também eram emissários de missões aqui na Terra, entendeu? Mas emissários de quem? De alguém que era mais especial que eles, entendeu? Alguém que era mais especial. Conforme a psicografia de Emmanuel, pelo espírito de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel, Jesus era o grande líder, é o grande regente da humanidade, né? Então, se a gente for pegar Buda e Zoroastro, Sócrates, eles eram emissários diretos do Cristo, entendeu? Que eles vieram em eras remotas. O Hare Krishna também, é o Krishna, né? É uma mitologia, né? Que vai representar o pensamento do Cristo também, entendeu? De certa forma do Cristo. Por isso tem as meditações cristãs dentro do Hare Krishna, né? No caso, pelo menos é mais ou menos o que eu pude constatar em algumas experiências que eu tive, entendeu? Então é basicamente isso, galera. Trazer essa boa nova que existe uma escola de pensadores, uma escola de pensamentos, de analista de pensamentos e trazer essas possibilidades, desde o ateísmo científico até o ateísmo budista, desde o deísmo monoteísta até o deísmo da codificação espírita, entendeu? E a gente perceber que tem formas de você discriminar cada coisa e tem formas de você sincretizar as coisas, entendeu? Muito sincretismo não dá certo. Sincretismo religioso não dá certo, entendeu? Então é preciso discriminar, mas também discriminar, mas também descrever como uma se entrelaça vai se entrelaçando com a outra, formando uma espécie de sutra, entendeu? Sutra, vamos supor, os sutras do yoga, entendeu? É basicamente aquilo que vai dar a sutura para algo que está ferido, entendeu? Então, se algo foi ferido, venham os sutras. Os sutras do Bhagavad Gita, os sutras do Vedanta, entendeu? Dos Vedas. Os sutras do Yoga, os sutras de tal religião. É tipo assim, são os princípios básicos de cada religião, entendeu? São os princípios. E de certa forma há princípios aristotélicos dentro do panteão greco-romano. Há princípios aristotélicos, há princípios socráticos, há princípios platônicos para um agrupamento greco-romano. Para outro agrupamento hinduísta, a gente tem princípios e sutras que regem o hinduísmo, os hinduísmos, né? Tem princípios e sutras que regem o que vem do hinduísmo, desde o Vedanta até os Upanishads, dos Upanishads até o Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita até o Hare Krishna, a conversa do Krishna, entendeu? Com a conversa de Krishna com Arjuna, né? Então tem várias possibilidades, entendeu? Várias possibilidades.
E daí surge o yoga, né? O yoga, o sutra, tem os sutras do yoga que ele vai falar do aquietamento das ondas mentais, entendeu? Do aperfeiçoamento da mente pelos aquietamentos das ondas mentais. Então tem o sutra, os princípios hinduístas, tem os princípios da China, do taoísmo, tem os princípios do monoteísmo, tem os princípios de cada tradição. Por isso que é cada tradição, entendeu? É mais ou menos isso. Então, muito obrigado por poder estar aqui disponibilizando um pouco de conhecimento e espero vê-los em breve. Muito obrigado pela presença de cada um que entrou aqui, né? E um coraçãozinho para vocês. Beleza? E é isso aí. Vou terminar a live para não se estender muito. E é isso aí. Muito obrigado. Agradeço sempre a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar falando aqui. E muito obrigado aí. Falou.